Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E o tema que vamos refletir hoje é dificuldades na convivência. E a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias experiências, dicas e ideias, pode ser que algo faça sentido para você e você possa aplicar na prática, no seu dia a dia. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. Em cada dia com um tema diferente. Ou espero vê-lo, ou espero vê-la em todas essas lives. Marina Costa. Olá, olá Marina. Sueli Seracinskis, Alice Aparecida, Ana Maria Kolernik, Vânia Tempone, boa noite a todas vocês, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Então, geralmente, nós temos dificuldades de convivência. Vemos o outro como o nosso opositor, o nosso inimigo ou o nosso adversário. E é sobre isso que nós vamos refletir hoje. Então, fiquem à vontade para fazer os comentários aqui no chat, que eu vou fazendo os acompanhamentos. Se vocês tiverem alguma pergunta também podem fazer. Se quiserem fazer alguma colocação, fiquem à vontade, que eu vou acompanhando aqui no chat, no YouTube, Facebook e também no Instagram. Então eu falei que nós vemos o nosso opositor como o nosso inimigo ou nosso adversário, mas como um adversário pode nos auxiliar? Pergunta interessante, né? Para que a gente possa refletir. Então, normalmente nós vemos um amigo como uma bênção, mas nós não vemos aqueles que nós chamamos de inimigos da mesma forma. Então, como nós poderemos ver o inimigo através de um outro ângulo, através de um outro ponto de vista, de forma que ele também possa nos auxiliar? Ele ou ela, né? Então é necessário para isso nós termos disposição para buscar esses novos pontos de vista. Por exemplo, os nossos amigos, eles veem em nós os pontos positivos, veem os nossos acertos e também nos incentivam a continuar crescendo. Já o nosso adversário aponta os nossos erros, fazendo com que nós queiramos que os erros desapareçam, que os erros que nós cometemos desapareçam. Um amigo, ele comemora conosco cada pequena vitória, cada pequena tarefa que nós conseguimos realizar ou conseguimos conquistar. E eles nos induzem a continuar trabalhando. Agora, e o inimigo, como é que vê? Quando a gente tem uma pequena vitória, o inimigo aponta quanto falta ainda para realizar. Não é assim que acontece? Então o amigo nos dá força para nós continuarmos lutando. E o inimigo, como é que faz? O inimigo, ele fica medindo quanto que a gente suporta, fica medindo a nossa resistência. Então, na nossa faixa evolutiva, ou na faixa evolutiva que nós estamos, nós precisamos tanto do amigo quanto dos nossos adversários, onde o amigo nos encoraja, o amigo nos apoia, coopera conosco. E o inimigo nos observa, nos testa, ajuda na solução dos problemas que necessitam de ajuste dentro de nós. E o que não fazer e o que fazer nas situações onde a crueldade está envolvida. É um ponto já mais delicado, né? É porque há pessoas que carregam a crueldade e plantam a crueldade nas outras pessoas. Olha só que interessante, tem pessoas que são cruéis e plantam a crueldade em outras pessoas. Então, e quando nós recebemos essa crueldade, nós podemos entender que toda perseguição tem raízes na alma infeliz que ainda continua invigilante. Então essa crueldade toma conta das ideias,
toma conta dos sentimentos de forma invisível, transformando essas pessoas até em verdadeiros carrascos. Então a crueldade sempre surge quando vemos a maledicência, a calúnia, a inveja. E se nós aceitamos essas sugestões de maledicência, calúnia, inveja e nós nos envolvemos, ou seja, nós nos sintonizamos com essas energias, nós podemos nos incorrer em alienação da realidade. Ficamos fora da realidade. E aí entramos num outro grau de infelicidade. E quando nós entramos nesse grau de infelicidade, onde nós estamos alienados da realidade que nos cerca, o nosso raciocínio ele é bloqueado, porque são as nossas emoções que estão tomando conta das nossas ações e dos nossos pensamentos. Então essas atitudes se espalham como se fossem elementos corrosivos para todas as pessoas que dão abertura e aceitam essas sugestões. Então, diante de uma maledicência, diante de uma calúnia, diante de uma inveja, se nós não aceitamos essas sugestões, nós não somos contagiados, nós não somos corroídos com essa energia negativa. Se nós temos perseguidores que tomam essas atitudes, cabe a nós termos esse entendimento e não procurarmos assimilar as energias. Porque quando nós damos ouvidos para esse tipo de sugestões, para esse tipo de energia, nós podemos ser contaminados por esta energia. E quando nós somos contaminados por essa energia, diante da maledicência, calúnia ou inveja, nós podemos ser levados ao desânimo. Nós podemos ficar desanimados. Nós podemos também abandonar as nossas tarefas. Nós podemos também começar a tomar ações que não são muito nobres. E podemos chegar a ter doenças e enfermidades. Então, ao invés de nós ficarmos nos queixando, a sugestão é silenciar, para que nós não entremos na mesma faixa de frequência, na mesma faixa de energia daquela que está chegando para nós. Então, além de silenciar, uma outra coisa importante que nós devemos fazer é continuar realizando o trabalho no bem, para que nós não sintonizemos com aquelas energias negativas. Então, se alguém está nos afetando, alguém está sendo cruel para conosco, é importante nós verificarmos aqui também se nós não temos alguma queda para esse lado da crueldade também. E se nós não estamos contagiando outras pessoas com essas atitudes e com essa energia. Então é um ponto para nós analisarmos. Então sempre quando nós recebemos algo, é importante nós analisarmos em nós como que essa situação se encontra dentro de nós. E assim nós vamos nos conhecendo cada vez mais. A Marina Costa escreveu: sim, muito interessante esse tema, ainda mais agora nesse tempo que estamos emocionalmente com os ânimos exaltados, com tantas coisas que estão acontecendo ao nosso derredor. É verdade, Marina, tem muita coisa acontecendo e esse tema talvez se encaixe em alguma das situações do nosso dia a dia. E de repente alguma coisa que eu falar, alguma dica ou alguma frase pode ser que faça sentido para você que está assistindo essa live, está assistindo esse vídeo, e você consiga colocar em prática e eliminar o sofrimento, ou pelo menos aliviar o sofrimento pela qual você está passando, ou nós estamos passando. Muito obrigado pelo comentário, Marina. Então, caso nós sejamos envolvidos em problemas de injúria, discórdia ou incompreensão, o ponto mais importante é verificar como estão as nossas reações diante de tudo isso. Diante de uma injúria contra nós, diante de uma discórdia, alguém que discordou de nós, ou diante de alguma incompreensão,
a pessoa não entende o que nós estamos falando e nós não entendemos o que a pessoa está falando, nós nos tornamos incompreendidos. Então, o ponto mais importante é nós verificarmos como estão as nossas reações, para que a mágoa não se instale em nós. E se nós conseguirmos fazer isso, verificar as nossas reações, não deixando a mágoa instalar em nós, nós podemos procurar manter a nossa consciência tranquila e pacífica, dentro das nossas capacidades e dentro das nossas possibilidades. Porque quando nós respondemos o mal com o mal, nós aumentamos o problema. Se recebemos o mal e respondemos com o mal, nós vamos ampliar, multiplicar o problema que está acontecendo. A Regina escreveu aqui: difícil esse tema. Existem pessoas que fazem questão de testar seus limites de forma cruel, grotesca. Que dizer que são pessoas maravilhosas? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Muito bacana o seu comentário, Regina. Agora, se nós entrarmos numa situação assim, onde estamos envolvidos em problemas de injúria, discórdia ou incompreensão, se nós analisarmos a situação através da lógica, através da razão, tendo uma visão mais ampla, nós vemos que todas as desvantagens com relação às ofensas vão pesar do lado das pessoas que tomam essa iniciativa. E mais adiante, nós vamos ver que o ofensor um dia vai se arrepender, reconhecendo o seu próprio desgosto e buscando pelo seu reequilíbrio. Então, será que isso já não aconteceu conosco em algum momento onde nós ofendemos alguém e depois ficamos com a consciência pesada? Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu, e várias vezes. E quanto antes nós pedirmos perdão, procurando reparar o erro, caso algum dano maior tenha sido causado, mais rapidamente nós nos libertamos dessa consciência pesada. Então, como nós podemos lidar com situações em que nós temos companheiros difíceis na nossa jornada? Bom, se nós encontramos companheiros difíceis na nossa jornada, quem são esses companheiros difíceis? Esses companheiros difíceis não são pessoas estranhas para nós. São pessoas a quem já tivemos um bom relacionamento e que em algum momento mudaram a forma de pensar e de agir, causando até estranheza em nós. Então nós podemos usar o nosso discernimento com serenidade e analisarmos se a situação ocorreu devido a alguma fraqueza por parte da pessoa. E é fraqueza essa que nós também estamos sujeitos. Então não podemos ficar só apontando o dedo, porque nós também temos fraquezas, né? Então, nesse processo evolutivo, em que nós também possuímos uma carga de culpas, débitos e deficiências, existe essa necessidade de aprendizado. Então, considerando tudo isso, que nós temos essa carga de culpas, débitos, deficiências e necessidades de aprendizado, seria justo nós exigirmos das pessoas, que são muitas vezes nossos entes queridos, que eles se portem como anjos ou como heróis, como pessoas perfeitas, coisas que nem nós conseguimos realizar nessas solicitações. Então, será que é justo exigir das outras pessoas o que nós não conseguimos fazer conosco mesmos? Isso não significa que nós devemos abandonar ou ignorar as pessoas a quem nós confiamos, a quem nós temos ternura. Nós podemos sim lamentar por algum equívoco ou alguma resolução infeliz que foi tomada pela pessoa e principalmente orarmos para que elas possam ser iluminadas e despertadas. E também é importante nós exercitarmos a tolerância para com essas pessoas. Quando nós estamos dormindo, não é mais fácil despertar quando está claro do que quando está escuro? Então, se nós enviarmos luz, nós vamos auxiliar no despertamento. Enquanto que se nós enviarmos negatividades, sombras, nós dificultaremos o despertamento. E nesse momento de enviarmos boas energias, de respeito, de afeto, de encorajamento e gratidão,
e também cumprindo os nossos deveres com esses bons pensamentos e essa atitude, nós tendemos a possuir cada vez mais a paz interior para nós seguirmos em frente, porque a nossa consciência está tranquila. Então, se Deus e o universo nos aceita como nós somos, a nossa parte também é aceitar as pessoas como são, esperando que elas possam se reajustar e se elevar moralmente e espiritualmente, assim como Deus também espera o mesmo de nós, que nós também possamos nos reajustar e também nos elevarmos moralmente e espiritualmente. Então existem algumas dicas, algumas reflexões para nós não sermos sequestrados pelo nosso sistema emocional, pelo nosso sistema límbico. Então, em que situação ocorre o sequestro do sistema emocional, do nosso sistema emocional? Ocorre quando as nossas emoções tomam conta das nossas ações e não damos tempo para o nosso neocórtex atuar, para ele raciocinar. Então são aquelas situações que acontecem conosco e nós agimos sem pensar. Então existem algumas dicas e algumas reflexões que nós podemos exercitar, e aí com esse exercício diário, exercício frequente, aquilo vai se tornar um hábito em algum momento. Então quando alguém nos ofende, dói bastante em nós. Só que diante dessa situação, se nós assumirmos uma postura de intolerância diante daquela ofensa, nós corremos o risco de partir para a vingança. E aí é nesse momento que nosso sistema emocional está sequestrando o nosso raciocínio. Nós não estamos tendo tempo de raciocinar. São as nossas emoções que, diante de uma ofensa, quer partir para a vingança. Então são alguns cuidados que nós devemos tomar. Não deixar o nosso sistema límbico, o nosso sistema emocional tomar conta de todas as nossas ações, porque às vezes pode ser prejudicial. Ou se nós estamos com propósitos nobres, propósitos sadios, e recebemos uma crítica impensada de alguém, nós somos afetados na nossa alegria, porque às vezes nós estamos realizando coisas boas e alguém nos critica de forma impensada. Aquela alegria que a gente estava sentindo, ela cai, se transforma também, pode se transformar em forma de tristeza. Nessas situações, se nós deixarmos a nossa vaidade começar a tomar conta de nós, nós podemos cair na inutilidade e no desânimo e parar de realizar aquele propósito nobre e sadio que nós estávamos realizando. Então, um outro ponto para nós tomarmos cuidado. Então, diante de alguma crítica, nós não deixarmos a nossa vaidade tomar conta de nós, para nós não cairmos no desânimo. Então, diante de uma calúnia, em que nós perdemos a confiança da pessoa que a produziu, nós precisamos tomar o cuidado para não nos enredarmos no campo da crueldade. Porque se alguém nos calunia, e nós deixamos o nosso sistema emocional tomar conta das ações, nós às vezes respondemos com crueldade, sem pensar, sem utilizar o raciocínio. Então, outro cuidado que a gente deve tomar. Então, sempre quando nós agimos sem pensar, nós podemos causar danos complicados depois de nós repararmos. Então, se nós formos desprezados, nós podemos também entrar em aflição e despertar em nós o egoísmo, que pode nos transformar em pessoas ferozes e ignorantes. Então temos que tomar cuidado com isso também, para não deixarmos essas emoções tomarem conta da situação. Então, que cuidados que nós devemos ter diante dessas situações? Se nós pensarmos que não são as coisas que nos acontecem que mais nos deprimem, mas sim os adversários ocultos que temos dentro de nós, que são o orgulho, a maldade, a tristeza, a preguiça, o desespero, a ingratidão, e por aí vai. Então eles insistem em aparecer na nossa vida. Então, diante das coisas que acontecem conosco, nós precisamos tomar cuidado se aqueles adversários ocultos não estão aparecendo na nossa vida. Então, os inimigos externos, eles nos colocam em desafios constantes.
para que nós possamos desenvolver a prática do bem, para que nós possamos exercitar a renúncia, para que nós possamos trabalhar a nossa paciência, para que nós possamos realizar a caridade, que é ao contrário de todos aqueles adversários ocultos que nós temos dentro de nós. Então nós devemos tomar os devidos cuidados contra os malfeitores que estão escondidos dentro de nós mesmos, que são as nossas sombras, e que muitas vezes agem sem o consentimento da nossa razão. E quando nós agimos sem pensar, nós ficamos escravizados pela angústia, escravizados pela dor, fazendo com que levemos uma vida com desarmonia. E o que nós estamos buscando é o contrário, estamos buscando uma vida mais harmônica, uma vida mais leve. Maria Eliette Barbosa Silva escreveu: boa noite, obrigada por cada orientação, elas fazem toda a diferença em minha vida. Muito obrigado, Maria Eliette, obrigado pelo comentário. Então, sou eu que agradeço por vocês estarem me assistindo, que vocês são o motivo de eu estar estudando, eu estar aprendendo e compartilhando o meu aprendizado com vocês. Muito obrigado. Então, nós temos alguns instrutores para o nosso crescimento moral e espiritual. Sueli Hipólito escreveu: penso que devemos ser sempre superiores à maldade alheia. Neste caso, o não revidar, o abaixar a cabeça, ou se retirar seja o mais sensato. É verdade, verdade, Sueli, essa colocação que você fez, porque quando uma pessoa vem com uma maldade diante de nós, se nós respondermos com a maldade, nós estamos nos igualando à pessoa, igualando não só no nível de ação, mas também no nível de energias. As energias estão sintonizadas. Isso faz com que amplie a maldade dentro da pessoa e dentro de nós também. E a situação pode ficar bastante complicada. Então existem algumas situações em que podemos silenciar e orar para a pessoa, porque em algum momento a pessoa que provocou a maldade, ela vai se arrepender. E o peso vai ficar na consciência da pessoa e não na nossa consciência. Agora, se nós revidarmos, aí sim nós podemos incorrer em peso na nossa consciência também. Então, muito obrigado pelo seu comentário, Sueli. Então, tudo o que nós adquirimos tem um preço. Nós compramos um livro que nos ensina, nós pagamos pelos nossos alimentos, nós pagamos pelo nosso vestuário, nós pagamos por ensinamentos, por suprimentos, dívidas, prestações. E para isso é necessário que nós trabalhemos com humildade, procurando ajudar as outras pessoas em qualquer atividade que nós estamos realizando. É importante trabalhar também com zelo, o que significa colocar amor naquilo que nós estamos fazendo, desde as pequenas coisas, desde as coisas mais simples que nós fazemos, fazer com zelo, fazer com cuidado, com amor. É necessário também trabalhar com coragem, porque muitas vezes nós vamos encontrar obstáculos pelo caminho, que vão nos trazer ensinamentos cada vez maiores. E quanto maiores forem os obstáculos, maiores vão ser os ensinamentos. Então é necessário trabalhar também com espírito de renúncia, nós aprendemos a ceder, pois se nós nunca cedemos, nós nos tornamos pessoas egoístas, onde queremos tudo para nós, do nosso jeito, no nosso tempo e no tempo em que nós definimos. Então, sem o espírito de renúncia, de desapego, a nossa vida vai se tornando cada vez mais travada. Então, tudo tem um preço, mas existe uma classe de orientadores que nos ensinam no desenvolvimento da virtude sem exigir pagamento financeiro. E o preço estipulado é diferente. E essas pessoas estão muito próximas de nós. Então, essas pessoas lecionam a paciência, lecionam a bondade, lecionam a tolerância, lecionam o perdão. Nos ensina também a nós desenvolvermos a nossa fé e a vigiar a nós mesmos. Então, mesmo quando estão distantes, mesmo quando essas pessoas estão distantes, nos mantém em posição de alerta
para que nós possamos continuar desempenhando as nossas tarefas, desempenhando os nossos deveres. E eles também nos fazem refletir sobre as nossas necessidades de melhoria e de renovação interior. Esses orientadores que nos ensinam isso são aqueles que nós chamamos de adversários. Então, apesar deles não nos compreenderem, eles nos conduzem à perseverança no bem. Ou são as pessoas que nós não conseguimos entender, que nos conduzem a nós desistirmos de praticar o mal, porque eles estão sempre nos observando. Então, será através desses professores que nós desenvolveremos em nós os talentos espirituais eternos, que ninguém tirará de nós. Só que cabe a nós aprendermos a identificar essas oportunidades de aprendizado. Regina Esgarbosa bateu palmas e a Patrícia escreveu: é muito importante podermos contar também com os amigos, pessoas maduras que nos auxiliem quando lidamos com pessoas difíceis, porque muitas vezes elas nos criticam sistematicamente e isso nos enfraquece e fragiliza, nos fazendo duvidar de nossas próprias percepções. Boa colocação, Patrícia, muito obrigado pela colocação. Sem dúvida, é importante nós contarmos com os amigos. Então é importante nós termos os dois, os amigos e aqueles que nós chamamos de adversários. Então os amigos que dão a força para a gente, nos incentivam a continuar lutando, enquanto que os nossos adversários ficam ensinando para a gente os pontos que nós precisamos melhorar, ficam apontando os nossos erros. Então os nossos amigos realmente eles servem para nos fortalecer, nos energizar. Como você disse aqui, que existem muitas pessoas que criticam, que nos enfraquece e nos fragiliza, fazendo duvidar até das nossas próprias percepções. É verdade, nós duvidamos às vezes de nós mesmos, de tanta crítica que nós recebemos às vezes de alguma pessoa ou de algumas pessoas. Então aí está a importância de nós compartilharmos as nossas experiências também com os amigos, para eles nos darem forças, eles poderem nos orientar. Muito bacana a colocação, Patrícia, muito obrigado. Patrícia Pires escreveu: enorme gratidão por seus ensinamentos. Muito obrigado, Patrícia. Obrigado pela sua contribuição também. Obrigado por suas palavras. Então, o que nós vimos aqui na live de hoje? Vimos que ter um amigo é uma bênção, mas também um adversário pode nos auxiliar. Nós vimos também o que não fazer e o que fazer nas situações onde a crueldade está envolvida. Vimos também como nós podemos evitar uma consciência pesada. Vimos como lidar com situações em que nós temos companheiros difíceis na nossa jornada. Também algumas dicas e reflexões para nós não sermos sequestrados pelo nosso sistema emocional, pelo sistema límbico. E vimos também que nós temos instrutores para o nosso crescimento moral e espiritual. Então, com essas colocações que eu fiz, eu consegui responder a sua pergunta, Regina, que você colocou aqui no chat. Então, colocou aqui: difícil esse tema. Existem pessoas que fazem questão de testar seus limites de forma cruel, grotesca. Que dizer? Que são pessoas maravilhosas? Então, através do conteúdo desse vídeo, eu consegui responder a essa pergunta. E eu espero que durante esse tempo da live, eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida. E que você possa aplicar na prática, no seu dia a dia. Então, caso você ainda não tenha escrito um comentário, escreva um comentário para eu saber se esse conteúdo te ajudou. E se teve algum ponto que te chamou a atenção. Que ponto que te chamou a atenção? E também para eu saber se eu estou no caminho certo. Então, por favor, escreva um comentário, caso ainda não tenha escrito. Então, se você gostou do conteúdo desse vídeo ou dessa live e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E você que está assistindo o vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Então, gratidão a todos vocês e vejo vocês na minha próxima live ou no meu próximo vídeo.
Então lembrando que todas as segundas-feiras eu faço lives às 19 horas e 19 minutos e eu transmito essas lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, sempre com um novo conteúdo. Espero te ver nessas lives. Então novamente gratidão a todos vocês, muito obrigado por todos vocês estarem me acompanhando até o final. Desejo a vocês uma excelente noite, que tenham uma noite bastante tranquila, revigorante, restauradora e tenham também uma excelente semana. Muito obrigado a todos vocês, gratidão a todos. Marina Costa escreveu: ótima palestra, estou aprendendo muito. Obrigado, Marina. Judite Nóbrega escreveu: gratidão. Gratidão a você também, Judite. E Sueli Hipólito, de gratidão e boa noite. Então, gratidão a você também, Sueli. Boa noite. Então, minha mãe escreveu: muito útil a sua live. Parabéns. Boa noite e bom descanso para vocês. Obrigado, mãe. Boa noite. E bom descanso para a mãe também. Bacana. Boa noite a todos vocês.